De volta com o nosso Você Bonita. Comentei no início do programa que hoje vamos abrir espaço para falar de asma, né? Com a mudança da temperatura, com a chegada do outono e inverno, muitas pessoas que têm já o diagnóstico há algum tempo ou que começaram com crises se queixam, claro, um pouco mais nessa época do ano e que muitos médicos comentam que o importante é que todas as pessoas estejam com seu check-up, com a sua ida ao médico de forma recorrente, né? Para ter o controle da doença. Ontem foi o dia, então, de alerta, o Dia Mundial, para que a gente falasse do assunto hoje. E aí convidamos ela, doutora Ana Carolina Donofrio e Silva, médica alergista e imunologista. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, doutora? Prazer tê-la aqui, minha xará, né? Para a gente falar desse assunto. Eu imagino e priorizei, né, essas palavras na abertura, porque acredito que com a questão da pandemia, há então um aumento da ansiedade de pacientes com asma, de poderem ter um agravamento da doença, inclusive é um dos pontos para a nossa conversa, e que ao mesmo tempo acabam deixando de procurar ajuda exatamente porque ficam com a insegurança de contrair o vírus e terem complicações. Então a gente, e foi o, digamos assim, o prato perfeito para casos se tornarem mais graves com a asma, sem mesmo. Covid, né, doutora? É isso mesmo. Né, eu acho que esse limite entre até onde eu posso ir, quando eu vou no médico, quando eu não vou, ficou um pouco confuso no começo da pandemia. Juntou o medo das pessoas irem até atendimento médico, falar, eu vou contrair o vírus se eu for, e você não pode negligenciar a doença de base. Porque senão, por dois motivos, né? Primeiro, que uma doença de base descompensada acaba levando a uma ida maior em pronto-socorros, que é onde estão os principais casos de infecção pelo coronavírus. Sem dúvida. E depois que a ansiedade às vezes confunde alguns sintomas também. É verdade. Né? Tem alguns sintomas aí que confundem a gente. Né? Uma agonia, um mal-estar, será que eu estou passando mal? Será que eu estou doente? Então... Será que é uma crise Será de que é uma asma crise? ou, né, de alguma outra coisa que pode ter sintomas É parecidos? isso mesmo. Agora, para a gente entender o que caracteriza então o quadro, e aproveito para te perguntar se de fato é algo que é necessário então o controle, mas que aquele paciente terá ao longo da vida e que se não estiver tudo certo com o controle, sim vai desenvolver crises até que podem ser graves. A asma é uma doença crônica. Né? Então esse é o principal para a gente lembrar. A asma é uma doença crônica que não tem cura. Então uma vez que você fez um diagnóstico de asma, você vai carregar aquele diagnóstico com você. Talvez você entre em remissão e possa voltar em algum período da vida. Talvez você tenha que continuar tratando e aí vai depender do grau de gravidade. Então por isso que é importante você acompanhar sempre. Porque tem alguns sintomas que eles são muito sutis e que às vezes, como todo paciente que tem doença crônica, eles são negligenciados. Então, eu sinto isso sempre, então é assim. Né? A minha vida sempre foi assim. Eu sempre fiquei um pouco cansada, eu nunca consegui subir uma ladeira. Então, por que eu teria que me preocupar? E muitas vezes você poderia estar tratando esse sintoma, né? Que é aquilo que eu brinco às vezes no consultório com o paciente. A gente se acostuma tanto com o que é bom quanto o que é ruim. É verdade, infelizmente. Então, esses sintomas são negligenciados muitas vezes, o paciente não trata. E quando ele chega pra gente, ele está numa crise grave, ele está descompensado, ele tem um processo inflamatório aí que inflamou tanto o pulmão que deixou alguma cicatriz e fica mais difícil de tratar. Então, quanto antes você começar um tratamento, melhor é para o paciente, né? Porque para não deixar sequela, até e para diminuir as exacerbações. Porque pode sim deixar sequela. Pode. Agora, doutora, pensando nessa questão, até como uma doença crônica, tá? As pessoas vão ter as primeiras crises em alguma faixa etária. Hoje vocês já têm isso um pouco mais, com mais números, assim, quando vai aparecer esse primeiro momento, né, da crise de asma. E se tem fundo hereditário, genético, hoje o que vocês associam? Então, a gente tem as asmas alérgicas e as não alérgicas, né? Geralmente a asma alérgica, ela pode começar a manifestar sintoma na primeira infância, que é o tal do bebê chiador, o lactente sibilante. São aquelas criancinhas que fazem episódios de sibilância recorrente e isso pode continuar ao longo da vida. Às vezes entra em remissão, ela desaparece quando você vira aí adolescente, mais ou menos, mas você pode voltar a fazer crise na idade adulta. Ou você vai continuar com aquela asma até a idade adulta. E o ideal é tratar.
Tá, essa então é a alérgica, que acaba sendo uma coisa meio Isso. sistêmica e até a pessoa que tem a alérgica pode e normalmente tem outras alergias Isso, associadas. aí a gente fala da hereditariedade, né? Tá. A asma, a rinite, a dermatite atópica, elas são doenças que a gente sabe bem que tem uma história familiar importante. Tá. Então, se vem de pai e mãe, a sua chance de ter é muito maior. Se vem só de um lado, é um pouquinho menor, mas ainda é maior do que a população geral. Então, qualquer uma das 3 doenças, elas podem aparecer concomitantes, não obrigatoriamente as 3 ao mesmo tempo, Certo. mas pelo menos metade dos pacientes que têm asma tem rinite. Assim, quase 70% dando para Olha só, valorizar tá bem um pouquinho. associado. Tá bem associado. Agora, a pessoa que desenvolve ao longo da vida, aí a gente já entra em outras questões que até ligadas aos hábitos mesmo. Isso, né? Eu acho que pode entrar, tem muitos outros fatores aí no meio. Hábito, tem outras doenças que confundem com asma, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que o paciente vai tendo um cansaço progressivo ao longo da vida, que geralmente aparece no paciente mais idoso, Tá. né, que é uma outra situação. Mas o asmático, geralmente, ele começa com as crises aí na infância, na adolescência e ele continua. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Eu vou apresentar para vocês agora, para a gente até continuar o nosso papo com a doutora Ana Carolina, mas a gente vai incluir também a Aline Lacerda, que é fisioterapeuta respiratória. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bom? Carol. Prazer Tudo jóia. recebê-la. O prazer é todo meu estar aqui com você, junto com a doutora Ana. E Muito eu que bom para a gente agradeço. poder, inclusive nesse momento de pandemia, de questões respiratórias, acredito que seu trabalho tenha salvado, né, esteja salvando muitas vidas, né? Exato, Carol, exato. Falar sobre a fisioterapia respiratória num momento tão pertinente, né? Acho que é super importante que a fisioterapia poder explicar um pouquinho para todos, né, que estão nos assistindo. A importância da fisioterapia respiratória, que nada mais é do que é uma ciência, né? A fisioterapia não se limita a uma técnica ou a um modo, né? A fisioterapia é uma ciência e que ela estuda, ela diagnostica, ela previne, ela trata todo o distúrbio que está voltada para essa questão cinético-funcional. Então, falar um pouquinho de como a fisioterapia pode ajudar no asmático, né? De que forma a fisioterapia vai intervir nesses pacientes e principalmente em que momento, né, que a fisioterapia vai intervir, porque o paciente asmático, conforme a doutora Ana Carolina disse, tem vários momentos que a fisioterapia vai intervir, então tem várias fases. A minha dúvida é exatamente isso, e eu vou aproveitar para apresentar também a Mércia Barros, bem-vinda, que hoje vai, então, executar alguns desses exercícios, né, dentro aí da proposta também da Aline. Agora, a minha dúvida é o seguinte, se você quiser já começar, né, até com a prática, para a gente demonstrar, a fisioterapia respiratória, ela pode ser um braço no controle desta doença, do dia a dia, né, para a pessoa executar fora de crise, ou ela é indicada nos momentos de crise? Exato, excelente essa pergunta, Carol, porque a fisioterapia, ela entra nos 3 momentos. Tá. Se a gente for partir do princípio de que a asma, ela é uma tríade, né, que é um processo inflamatório que gera uma obstrução e que gera uma hiperreatividade. Uhum. Então, nesses 3 momentos, a gente vai entrar com a fisioterapia, mas a gente diz que nesses 3 momentos nós temos o paciente na crise, nós temos o paciente fora da crise e temos o paciente ambulatorial. Tá. Né? E aí, que momento que a fisioterapia vai entrar, com o que ela vai entrar e como a gente vai auxiliar o paciente nesses 3 momentos, né? Então, no momento que o paciente está na crise, é aquele paciente que está dispneico, que relata aquela falta de ar, que relata aquela, né, fica com uma voz modificada, é aquele paciente muitas vezes que está ali na porta do pronto-socorro e se já não estar internado, dependendo do grau da crise, da falta de né? Exato, ele está internado. Lembrando que assim, o paciente, o grau da asma dele é diferente da proporção da crise. A doutora Ana vai me complementar em relação a isso. Então, às vezes nós temos paciente que tem a asma grave e tem a crise leve e temos paciente que tem a asma leve e tem uma crise grave. Entendi, dependendo do gatilho Exato. para trazer a crise à tona.
Vou só te pedir, Aline, então só pra gente começar, o que você quiser demonstrar que hoje nós temos e é uma possibilidade. Sim. Fique à vontade. E aí o que acontece? Todos esses aparelhos que nós temos aqui, obviamente a fisioterapia, ela é muito ampla e tem muito mais aparelhos, né, pra gente usar na asma. E até antes de usar esse aparelho, eu quero só falar que além desses aparelhos, tem dentro da fisioterapia o exercício aeróbio, que é um nível de evidência muito importante para asma, muito importante, tá? Então, assim, lembrando que o paciente asmático é muito importante que ele faça exercício, mas tem todos aqueles critérios antes dele fazer o exercício do quê? Aprender a respirar pelo nariz, ele não pode respirar pela boca, porque o ar entra seco, entra um fluxo mais turbulento, e isso pode despertar uma reatividade ao exercício. Então, para o exercício aeróbico, é importante que o paciente respire pelo nariz. E o principal para esse paciente é o aquecimento. Então, o paciente tem que aquecer antes de fazer o exercício. E aí, dentro da fisioterapia, considerando esses 3 momentos que eu te falei, se é um paciente asmático que está na crise, nós vamos poder sim usar a ventilação não invasiva. Tem vários trabalhos que falam sobre isso, sobre a ventilação não invasiva, para ajudar nesse broncoespasmo, para ajudar a reverter esse broncoespasmo na crise leve a moderada. Se é um paciente que saiu da crise e esse paciente entrou no momento mais secretivo, a gente vai auxiliar nessa condição secretiva, né? E aí, dependendo do grau... com exercício ou não? Exato, com exercício. E aí vai entrar a demonstração que eu te falei. Esse daqui é um oscilador oral de alta frequência, que ele tem uma esfera dentro que vai gerar uma vibração no tórax e vai mobilizar a secreção. Qual que é a particularidade da asma e que a gente tem que tomar muito cuidado para indicar esse aparelho? Como faz esse aparelho? Porque tem que ser uma inspiração, eu vou mostrar para ela. Você vai acoplar a boca, respirar pelo nariz, então você vai puxar o ar lentamente pelo nariz e você vai soprar a esfera lento. Pode soprar, puxa pelo nariz e sopra. Sente a vibração? Então, quando ela faz a expiração, a esfera gera uma vibração no tórax e mobiliza essa secreção. Dependendo da inclinação, a gente vai gerar grau de vibração diferente, tá? Então, esse é um aparelho que, se o paciente tiver secretivo, ele entra em ação. E não tem medicamento. Aí, esse aparelho não tem medicamento, mas lembrando que a fisioterapia é auxiliada à medicação. A fisioterapia entra quando o paciente já tem o auxílio de toda a medicação e nós juntos vamos ajudar nesse quadro, tirar esse paciente dessa crise, dessa exacerbação, desse quadro atual. Aí, se é um paciente que tem uma diminuição de força muscular, que a gente vê isso, Carol, através da monovacometria. Fizemos a monovacometria e vimos que esse paciente tem uma diminuição de força, a gente entra com o Power Breath, que é para trabalhar a musculatura respiratória, força. Ele aumenta até a espessura de musculatura inspiratória. O principal que nós temos é o diafragma, né? Então ele não tem segredo. Eu vou determinar essa pressão dele aqui de acordo com o meu valor no monovacuômetro. Esse valor vai me dizer o que é predito para esse paciente, para a idade, para a altura dele. E aí eu vou ter de determinar a carga e fazer nesse paciente. Já ajustei a carga, então como que eu faço o Power Breath? Eu acoplo na boca, pode acoplar toda a boca aqui, e eu vou expirar tranquilo, não é pelo aparelho. E agora você vai puxar o ar pela boca com a resistência. Puxa, isso, um pouco de resistência, solta. Puxa. Trabalha a parte muscular. Então. Inspiratória, isso. Então, o Power Breath, eu vou fazer uma resistência na inspiração, exatamente para fortalecer essa musculatura inspiratória para aquele paciente que tem uma diminuição de força.
Obviamente eu coloco o clipe, então eu tenho essa possibilidade de colocar o clipe nasal para facilitar que o paciente realmente puxe o ar só pela boca, né, pelo Power Breath. E a partir, os estudos mostram que de 5 a 12 semanas a gente já tem uma mudança expressiva na força muscular respiratória. Gente, é muita coisa e eu acredito sim que com a questão do Covid, tudo isso também seja muito eficiente também para a melhora do paciente. Como a gente está com o tempo um pouquinho reduzido, eu vou agradecer a Aline. Vou passar já o contato, né? Mas adorei poder visualizar o que hoje a gente tem até como tecnologia também, além, claro, né, da presença ali do fisioterapeuta, que é um trabalho fantástico. Eu sou filha de terapeuta ocupacional, então eu vejo isso, nossa, é fantástico o trabalho que vocês fazem. Doutora, você quer complementar com alguma questão? Eu quero aproveitar para lembrar do tal do mito, a gente falando em atividade física, da asma, né? Tá. Então a gente tem duas coisas aí, eu até estava conversando um pouquinho antes com a Aline, de que a natação tem que ser a natação. O paciente asmático, ele tem que fazer natação. E às vezes a pessoa odeia a natação, ela não gosta, ela fica chateada, ela vai. Então assim, não precisa ser natação, tem que ser atividade física. Então, eu tenho um paciente, ele gosta de luta, ok, vá fazer luta. Não deixe de fazer atividade física. Entendi. Porque você não gosta daquele esporte que... É qualquer atividade. Qualquer atividade física. E a atividade física ela é essencial para o controle e para a manutenção dos quadros dos pacientes asmáticos. Eu já conheci corredores que... com a corrida, a frequência no treinamento e etc. E até corredores até depois de meia maratona, estabilizaram por completo a asma e nunca mais tiveram crises. É muito interessante nessa relação. E funciona super bem. A atividade física ela funciona como um aliado fortíssimo no tratamento da asma. E doutora, check-up, né? Tem que visitar o médico, acompanhar. Sim. Os consultórios estão todos estruturados, né? Boa parte dos consultórios que eu conheço estão estruturados para atender o paciente mesmo na pandemia. Hoje em dia a gente tem a telemedicina, que ajuda bastante. Então, para avaliação de crise, às vezes a gente não vai conseguir auscultar, mas para manutenção da medicação, a dose está certa, a dose está errada, o que eu faço agora? A orientação, se eu tiver uma crise, eu uso o quê? Qual é o remédio que eu uso se eu estiver em crise? Esse aqui eu uso de rotina, esse aqui eu uso de crise. Então, essas orientações todas a gente consegue fazer e são importantíssimas. E nessa época do ano, mais ainda o alerta, porque as crises, sim, podem aumentar, a gente sabe disso, né? Outono e inverno. Quem quiser saber mais, vou deixar os contatos para vocês da doutora Ana Carolina. É o @ASBAI mesmo, né? Que é da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. _ alergia, @asbai _ alergia, o site asbai.org.br para quem quiser saber mais. Um agradecimento a Aline, _Aline _Lacerda _ certo? Então começa com underline, tá, gente? E um agradecimento à nossa querida Mércia Barros, que hoje executou os exercícios, maxfama.com.br, nas redes sociais, @maxfama _oficial. Meninas, espero vocês numa próxima pra gente bater mais papo, porque realmente esse assunto é muito importante. Até a próxima, Obrigadão, foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Carol.